E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de Prepara o Teu Coração, que eu vou trazer a uma das rodadas mais dramáticas da história dos candidatos. A rodada número 2 dos candidatos 2024. Ontem, de tudo aconteceu, muitos resultados positivos, pendurada, tudo se passou por ali. Agora, a partida que roubou a cena do dia foi a partida entre Nakamura e o gênio indiano, o Vidit. Eu vou trazer todos os detalhes dessa partida, inclusive com variantes que foram comentadas na coletiva de imprensa, muitos detalhes, e no final do vídeo eu trago os resultados atualizados, inclusive mais uma profecia que estava aí na entrelinha. Nesse canal tinha uma profecia, uma coisa até assustadora. No final do vídeo eu comento pra vocês. Agora, fica de olho nas estatísticas do torneio de candidatos. O Caruana, segundo a matemática ali, o resultado entre os jogadores, né, ele entra como favorito a ganhar o torneio de candidatos. Ele vem com 36,1% de chance de ganhar o torneio. Ele que é o único jogador acima de 2.800. E observe o que a matemática fala, que o segundo colocado seria Hikaru Nakamura. Ele vem com 24,7%. Agora vamos ver se essa estatística vai bater ou não com o que está acontecendo dentro do torneio. O que aconteceu entre Naka e Vidit foi uma coisa surpreendente. Tivemos aqui uma preparação e uma partida de ataque feroz e terrível. Mas eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos à luta, que os candidatos sempre serão agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas vinha Hikaru Nakamura contra Vidit, e nessa peleja inesquecível, o Naka começou, foi com ele mesmo, olha lá, equatrino, favorito de Bob Fish, e tá lá, uma berlinesa, foi o que o Vidit colocou em campo. Agora prepara o teu coração, porque o Vidit preparou não só o coração, como uma variante feita no caldeirão da Bruna. Olha o que vai acontecer nessa... Eles começam a berlinesa de maneira normal, nada foi inventado aqui. O Naka jogou com H3 controlando a casa de G4, o Vidit faz uma manobra que é característica, lá, passar o cavalo para G3 e F4 em algumas variantes, e o Naka rompeu pelo centro. É uma posição que já aconteceu em outras partidas, só que aqui o Vidit jogou um lance jamais visto. Lance assim, inclusive as máquinas dão meio ponto para as brancas depois do lance C6, mas é um lance muito interessante. É um lance de interesse, porque observem que ele contra-ataca o bispo do Nakamura. Nesse momento o Naka calculou, claro, e jogou o lance fino, que é bispo D3, segurando a casa de E4. Agora calma lá, Rafael. Primeira coisa direta, o que acontece se for pro troca-troca? Olha lá, se tomar aqui, toma ali. A ideia do Vidit é que depois dessas trocas todas e o cavalo G6, ele fica pressionando o peão de E4 e ele argumenta que o peão de D6 está muito avançado. Então, em algum momento, esse peão pode acabar caindo e a posição secaria pro Vidit. O empate aqui era bom resultado. Ele está de pretas contra um dos favoritos do torneio, claro. Agora, olha o que vai acontecer. O Naka jogou o fino. Ele jogou bispo D3, manteve o controle de E4 e o ataque no bispo. O Vidit defendeu a bispoleta e aqui entra uma incógnita. Porque olha lá, o Vidit tá sacrificando ao peão no centro, o peão de E5. O Naka calculou e falou, não, isso aqui não tá certo. É uma oportunidade de trazer o ponto inteiro. E o Naka tomou em E5. Só que aqui vem a surpresa, a bomba dessa partida, a bomba preparada, claro. O Vidit aqui tava jogando muito rápido. Olha quanto tempo o Nakamura já gastou. Gastou um monte de tempo no relógio, quase metade do tempo. O Vidit jogou o brilhante bispo tomar H3, claro. Esse é o momento que o Naka já sabia que tinha caído numa preparação. Aqui, já estava calculando ali da própria cabeça norte-americana. E nem é tão claro o bispo H3. Observem que o Nakamura, nesse momento, ele não tomou o bispo, ele jogou cavalo C4. Gastou ali um pouco de tempo no relógio. Aqui os dois jogadores viram a variante, tá? Por quê? A ideia é que se tu tomar, o Vidit joga dama B8. Ele comentou isso na coletiva de imprensa. Ele dá um totó no cavalo. E se tu defender o cavalo, tu fica perdido. Olha lá, tu leva a dama G3. E esse tema tático implacável do peão de F2 cravado. Rei H1, cai H3 e agora entra cavalo G4, seguido de bispo C7, tá perdido. Aqui não vai ter como segurar, o teu rei tá aos frangalhos. E outra coisa muito interessante, os dois comentaram isso pós-partida, tá? Ali, quando terminou, o Vidit conversou com o Nakamura. Por quê? O Naka, ele comentou do lance bispo F4. Só que essa variante leva pra uma linha de empate meio que forçada. Por exemplo, tu joga bispo C7, que é a ideia do Vidit, ele vai tentar recuperar a peça. Agora bispo G5, cai E5 e agora F4. Só que aqui, olha essa variante de draw. H6, toma, retoma. E quando tu toma o cavalo, tu leva esse perpétuo. E de novo, aquela questão.
o Naka tá de brancas, nos candidatos, um dos favoritos, ele não quer empatar com o Vidit essa posição. Então ele não entrou em nada disso. Ele viu a linha do draw e ele jogou cavalo C4. Só que agora ele foi pro jogo mesmo e o Vidit aqui tá dentro ainda das preparações dele. O Vidit tem o bispo ameaçado, agora ele passou o bispo pra G4 totó na dama. Você sabe que a dama tem que sair de olho no bispo, senão tá perdendo o bispo aqui, dama por D3. E agora bispo C7, o Vidit mantém o bispo nessa diagonal e parece terrível de jogar essa posição. E é mais um lance que provoca a posição das brancas. E o Naka, ele não fugiu à provocação. Ele jogou o lance assim. Olha lá, toca o cavalo e ameaça tomar o peãozinho de H7. Nesse momento, o Vidit passou o cavalo para D7. Observe que ele já começa a gastar mais tempo. Então talvez aqui ele já esteja pensando direto da cabeça dele. Bispo H7, o Naka jogou, rei H8. E agora o Nakamura voltou o bispo para D3. Porque, claro, tem a ideia de jogar G6 e o bispo tá trancado. Aqui tu vai perder uma peça inteira. O Naka defendeu. Só que agora, olha o que vai acontecer. Vai vir uma nuvem negra de chuva, de tempestade, pra cima do rei do Nakamura. Uma coisa assim surpreendente. Nesse momento, o Vidit jogou o lance B5, dá um totó nesse cavalo, e depois do lance cavalo E3, a ideia do Vidit é enfraquecer a defesa de E5, ele fez cavalo, toma E5, e a ameaça é dama D6, e olha o terror. Um estilingão aqui em H2, é assustador essa posição. Nesse momento, o Naka, é a questão da preparação. Tu vai calculando da própria cabeça, vai se apertando no relógio. Em algum momento tu pode cometer uma imprecisão. E chegou esse momento, o Naka aqui, ele jogou bispo E2, que é uma imprecisão. Ah, Rafael, que dureza! Qual era o lance? Segundo a avaliação das máquinas, o lance era cavalo G4. Provavelmente o Naka calculou também essa variante. Mas é um lance que assusta um pouco. Porque depois de cavalo por, dama D6 tá vindo terrível, né? Cavalo segurando H2 ali, isso aqui assusta muito. É muito difícil jogar essa posição. O Naka, ele não entrou nisso. O que ele percebeu? Tenho que controlar a casa de G4. Ele jogou bispo E2. Ele falou, vou controlar isso daqui. Não posso deixar o cavalo também entrar aqui assim de qualquer jeito. Só que nesse momento, o Vidit jogou um lance muito fino. A gente vai entender a profundidade. Ele jogou F5. Que de momento, parece que a ideia dele é só segurar o bispo E2, mas é muito mais. Porque, observem que o lance que a máquina gosta aqui é dama D6. Tem uma ideia bem direta, que é da mate, jogar cavalo F3 cheque, e quando tu tomar aqui, tu leva mate com dama H2, só que tem uma defesa, que é o lance G3. E aqui as máquinas dizem que F5 é a bomba. Então, na partida, o Vidit meio que adiantou a ideia do F5, preparando o F4. Porque, por exemplo, se tu passar a vez aqui, tu percebe o drama. Tu leva a troca em E2 e o F4. E depois dessa troca, a torre entra em jogo, e aqui o teu rei tá aos frangalhos, olha lá. Tá chegando dama G6, torre H4 e mate. Então é uma posição assim, terrível, mas entra aquele tema. O Naka, ele é um zagueiro. Ele é um zagueiro, é difícil de quebrar o Nakamura. O Vidit jogou o F5. E agora, o Nakamura, nesse momento, ele jogou F4 e falou, vamos pro jogo. Claro, ele quer tirar o cavalo daqui, ele quer que o Vidit perca um pouco do controle da casa de G4, talvez até caia um peão aqui. Só que o Vidit, nesse momento, de novo, ele surpreendeu. Ele gastou tempo no relógio e jogou uma bomba reluzente e brilhante, que foi o lance bispo B6. Observe que até nem gastou tanto tempo, né? Ele jogou razoavelmente rápido. Ele joga nessa diagonal que foi enfraquecida. Mas, Rafael, ele tá dando um cavalo inteiro no centro. Exato. O Naka, ele não tomou. É um zagueiro feroz. É o próprio Gamarra. Ele jogou rei F2. Calma lá. Rafael, por que ele não tomou? Porque aqui tu perde o jogo. Tu leva cavalo D5 e olha o problema que vira. Tá entrando também dama G5, tu vai recuperar a peça com juros, porque o rei das brancas tá muito exposto. Por exemplo, o fino é tomar em G4, e agora tu leva cavalo, toma E3. É um duplo seguido de vários descobertos, não tem como ignorar, tu tem que trocar. Só que depois do lance rei H2, quando eu tomo em F4, tu pode trocar, só que o teu rei tá muito mais vulnerável. Lá, o rei das brancas tá terrível. O flanco da dama das brancas não passou também, segundo as máquinas. E segundo, o Vidit também na coletiva de imprensa, a dama E4 seria uma das melhores respostas, mas tu leva a dama F2 e tá lá, cheque pra todo lado, torre F8 tá entrando, e se tu tomar em G4, cai o peão de B2, e esse aqui nem é o mais fino de todos, mas já justifica pra gente entender como as pretas estão melhores nessa posição. Então aqui tu fica perdido. Então o Naka, ele percebeu potência que era bispo B6 e falou, seguro de rei. Inclusive, olha que curioso, as máquinas gostam aqui do lance C4, porque uma das ideias é controlar a entrada de cavalo D5. E quando tu toma aqui, tu tem cavalo C3 e tenta manter o controle, mas tá perdido ainda. Aqui tá tudo aos frangalhos. Mas era uma ideia interessante para tentar defender a entrada, né, do cavalo das pretas em D5. O Naka jogou rei F2, é o lance do zagueiro. E agora cavalo D5,
jogou o Vidit nesse momento. O Naka, torre H1 buscando algum contra-jogo, rei G8, e aqui o Naka falou, não dá pra segurar. Não aguento. Tomo esse cavalo em E5 e vamos pro jogo, como se já não tivesse ido. Começava a se apertar no tempo o Nakamura. Lembrando, o incremento de 30 minutos no relógio entra no lance 40, que a gente tá no lance 22. O Naka tá longe ainda do controle de tempo, é apurado no relógio. O Vidit largou outra bomba brilhante nessa posição, que foi o lance dama G5, e não tem mais como dar suporte pra esse cavalo em E3. Tá entrando a ideia também do F4 e alguma linha, tu pode tomar em E2 e F4, pode até abrir a torre aqui na cara do rei, problema gravíssimo. Nesse momento o Naka, ele jogou rei E1 e falou, devolvo a peça, tô com uma peça a mais, devolvo um pouco de material e tento proteger um pouco mais do meu rei. O Vidit tomou em E3, e agora é meio que forçada a linha, ó lá. Bispo toma G4, dama toma G4, veio a troca em E3, cavalo toma E3, e aqui tudo tá caindo, dama G3 tá entrando, o rei tá no meio. O rei do Nakamura tá no meio do tabuleiro, no torneio de candidatos. Era uma coisa assim, inacreditável acontecendo aqui. Bom, o Naka tirou a dama da ameaça, e agora o Vidit jogou dama G3, e olha o terror. O rei tá todo trancado, cavalo dama, o Naka jogou rei D2. Rafael, por que ele não cobriu aqui? Aqui tem várias linhas que ganham, tá? Mas uma que justifica bem, e deixa bem claro, é o cavalo C2 caindo a torre, olha lá. Isso aqui já dá problema grave. Então o Naka, pra entrar nisso é melhor abandonar. Então ele jogou rei D2, o Vidit passou mais uma torre pro jogo, e o rei vem parar aqui em C1, completamente trancado. O rei não tem pra onde saltar. E aqui o Vidit acertou ainda outra bomba, o Naka estava apertado no relógio. Foi uma destruição. Dama G5, e o rei tá à mercê de todos os descobertos do planeta. O Nakamura tentou o lance B3 pra esconder o rei aqui. Você sabe que se jogar cavalo D2, tu leva cavalo C4 e vai cair muito material aqui, não vai ter como segurar a peleja. Tá indo tudo por água abaixo. Então ele jogou B3, só que depois do lance cavalo F1 com o cheque descoberto aqui, o Nakamura, 29 lances, abandonou essa partida. Nesse momento, tá acontecendo uma festa inacreditável na Índia. Desde os tempos do Anand, não se via um negócio desse. Rafael, mas por que abandonou? Porque aqui é meio que forçado. Tu vai jogar rei C2 ou rei B2, por exemplo, e tá levando mais um duplo, perdendo ainda mais material. Além de tudo, o flanco da dama do Nakamura ainda nem entrou em jogo. É fim de jogo. É inacreditável. Relembrando aquele momento histórico no Tata Steel, onde o Vidit já sacrificou o rei contra o Nakamura. Eu não me recordo alguém que tenha feito isso. O gênio indiano, olha lá, parece um prelúdio do que aconteceria no futuro no torneio de candidatos. O Naka em choque, sacrifício do rei. Eu nunca vi, nem Mikhail Tal nunca sacrificou o rei desse jeito. Tá lá, Vidit é o nome dele. E a rodada foi cheia de vitórias. Ontem foi uma verdadeira laiô. Vocês sabem que o Praggnanandhaa ontem teve a primeira derrota dele no torneio contra o também gênio indiano, o Gukesh. Uma partida que o Pragna tinha qualidade a menos, entrou aqui no apuro do relógio, embora o Gukesh também, e nesse momento o Pragna tinha aqui apenas um lance pra tentar manter a partida no equilíbrio. E ele perdeu de brancas, isso é importante. Nessa posição, o Pragna, ele errou jogando o lance dama G4. Ele tinha um esperneio aqui que seria o lance cavalo H6. A ideia é que quando tu toma, tu leva a dama G4, e se rei H8, eu jogo dama D4 e aproveito essa peça solta, a torre em A7, completamente solta, a posição aqui ficaria em equilíbrio, porque o Gukesh tem bastante compensação. O fino seria bispo G5, mas depois de F4, as máquinas avaliam que essa posição tá em equilíbrio, dá pra segurar de brancas por conta da iniciativa das peças, embora tu tenha qualidade a menos. Só que o Praggnanandhaa acabou errando. Ele jogou dama G4 direto, e aqui ele ficou perdido. O Gukesh arrebatou com o lance muito fino, cavalo D8, botando problemas nesse cavalo, jogando no tema também dos descobertos aqui na dama, e caiu a posição do Pragna, e foi rápido, olha lá, o Gukesh reorganizou. Aqui ele vai levar um bispo C5 completamente terrível, porque toca a dama e toca F2, passou a dama pro jogo, tentando alguma coisa, não tá tão claro ainda o que. Ele jogou H6, mas tá bem defendido em G7, e aqui depois de torre F2, cai o peão, o rei tá vulnerável, todos os descobertos chegando aqui. O Praggnanandhaa abandonou, uma vitória muito importante também do Gukesh, que pá, salta pra ponta. Agora, essa aqui foi uma partida também com altos e baixos, tá? O Gukesh cometeu algumas imprecisões, o Pragna também, uma posição super confusa, de tudo aconteceu. Seguindo por lá, tivemos ontem também a derrota do Firouzja. Firouzja perdeu de pretas contra o Nepo. Olha o russo voltando, hein? Olha o russo querendo o título do mundo. Aqui,
O Firuja já um pouco apertado no relógio, ele jogou dama G6. Um lance assim, pra cima, tentando explorar a posição do rei exposto aqui do russo. Um lance que interrogou, porque ele tá sacrificando uma peça. Claro que a ideia do Firuja não era tomar em E4, que ele tá levando mate aqui. Mas foi uma ideia bem suspeita, tá? Ele tomou em H6, só que o Nepo aqui com peça a mais não teve muita dificuldade de defender essa posição. Embora teve ali um certo risco, mas o Nepo jogou como uma verdadeira máquina. E o Firuja começou a sacrificar tudo, o Nepo tentou devolver um pouco de material para esfriar um pouco, mas o Firuja não conseguiu segurar e nem aprontar nada contra o Nepo aqui, acabou abandonando, ali entrou no controle de tempo e o Nepo tem uma posição completamente ganha. O russo tá aí no torneio, hein? Teve a vitória dele ontem também, jogando de brancas. E também tivemos uma vitória importante do favorito do torneio. Fabiano Caruana ganhou ontem do Abazov. Foi uma posição que ele foi mais pro jogo posicional, mais na tranquilidade, e em algum momento, nesse momento aqui entrando no final, uma posição que estava equilibrada. O Abazov acabou cometendo um erro depois de torre F5 que ele tomou em B3, um erro grave. Porque o fino aqui seria dama E6, inclusive o único lance, então já tava meio na corda bamba, contra-atacando essa torre em F5, mas ele tomou em B3 pra pegar o peão de A5, só que agora o Caruana deu meio que um drible. Olhou pra um lado, chutou pro outro, ele ameaça entrar agora em F7, e a gente vê o problema do rei exposto do Abazov nesse final, aperto no tempo, também ele tentou rei H8, mas torre F7 e aqui o Abazov abandonou, porque agora, pra onde tu tirar essa dama, tá vindo ideia ou de dama D3 ou dama C2, a ideia é mate, temas de mate, a linha H7. Uma vitória muito importante do Caruana, Caruborg tá jogando e saltando também pra ponta dos candidatos. E tá no ar a profecia desse canal. Observem a thumb da transmissão de ontem da rodada número 2. Inclusive hoje a gente vai acompanhar ao vivo também a rodada número 3. Daqui a pouco, às 15 horas já começa por ali. Observem que do lado esquerdo da thumb tá lá todos os jogadores que ganharam ontem. O que é isso, hein? Que curiosidade é essa? O Caruana, o Cash, Videt e o Nepo. E do lado direito, todos os jogadores que perderam. Mas que coisa interessante, hein? Profecia da Dianoquinha. Agora fica de olho na precisão da partida do Videt contra o Nakamura. O Videt jogou como uma máquina terra. Será que o próximo campeão do mundo vem por aí? Bom, o torneio recém tá começando, mas o Videt tem o seu destaque, olha lá. Próximo de 96%, um lance brilhante, o Bispo B6 e, claro, a ousadia, a preparação que encaixou certinho, pegou o Nakamura. Agora fica de olho nos resultados atualizados do torneio nesse momento na liderança. Nós temos o Videt, mais empatado, claro, com os outros jogadores. Tá todo mundo com 1,5 nesse momento, ó lá. O Videt lidera pelo critério de desempate, porque ganhou de um dos maiores ratings, né, que é o Nakamura. Gukesh na segunda, Caruana e o Nepo. O russo tá ali, hein, tentando mais um mundialzinho. Observe que mais pra baixo nós temos os jogadores que perderam. Nakamura vem na quinta colocação. O Abazov, Alireza Firuza e Pragnananda. Seguimos de olho nos candidatos. Se tu tá gostando da análise, da cobertura, não esquece de likear. E até os próximos vídeos.